A gente terminou a última aula com uma interpretação, uma breve interpretação dos significados, do que acontece, dos efeitos, quando estamos sob qualquer linha do Sol. Qualquer uma, tanto faz ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu. A partir da aula de agora, a gente vai começar a interpretar, descrever os efeitos das posições dos planetas em cada um dos ângulos. E na aula de hoje a gente começa a interpretação das linhas do Sol, tá? Que é poderosa, né? Por onde cruzar no mundo a linha do Sol, né? A linha do Sol cruzando um ângulo, de novo, tanto faz ascendente, fundo do céu, meio do céu, descendente, aquele lugar ele tem uma vibração muito particular pra gente, tá? Então, vamos lá. Aquela região, aquela área, aquela cultura, né? Então, Sol nos ângulos. Vamos começar com o Sol cruzando a linha do ascendente. Por onde passar, ok? Vale a pena vocês verificarem no mapa astrocartográfico de vocês, já irem localizando essas linhas, porque à medida que eu for interpretando cada uma dessas posições, vocês vão poder ir se identificando, né, ou aproveitando, ou imaginando o que vocês poderiam promover nesses lugares. Então, começando pelo Sol na linha do ascendente, ok? O primeiro efeito, que esse local onde corta a linha do Sol atravessando o ascendente, o primeiro efeito é a saúde melhora, ok? A vitalidade, a pulsação, o corpo reage de uma maneira mais vigorosa. Então, imaginar que seria um lugar muito interessante para a gente poder estar se a gente andar muito cansada, desvigorado, ou passou por um ano, né, de abatimento de saúde. Ok? Aquilo dá, assim, um up. É um lugar interessante, então, para a gente ir ou buscar de novo, se a gente não puder ir. A gente já viu disso, que a gente pode fazer um acesso remoto a esse local através da literatura, da cultura, do cinema, da arte, da gastronomia, da história, da leitura sobre aquele local, das pessoas que têm origem naquele local, né? Então, é um lugar muito interessante para se ir quando se está combalido, física e moralmente. Quando a gente está se sentindo por baixo, ok? Ou exausto. Então, em vez de ir para um spa, por exemplo, né, a gente pode tentar ir para esse local da linha do Sol no ascendente. É um lugar onde a pessoa emana, né, vibra, ecoa, exibe liderança e autoridade. Então, você imagina uma pessoa que tenha nascido no mapa natal dela, ela tem um Sol de casa 12, né? Então, ela está, vamos dizer, aferida, Sol de casa 12, a ter sempre uma posição mais oculta, ou por trás dos bastidores, a que os holofotes ou os méritos sejam diretamente refletidos sobre ela. Isso é um Sol de casa 12. Aí imagina que ela seja transferida para um local, para uma empresa, para um escritório, ou se mude ou passe a visitar com frequência um local onde o Sol saiu da 12 e é atravessado pela linha do ascendente. Sol atravessando a linha do ascendente naquele local, tá? Ok? Só dá a pessoa, só dá ela. Ok? Se for num grupo de trabalho, numa excursão, mesmo turística, num curso na universidade, ela desponta, aparece, chama atenção, ganha brilho. As pessoas a seguem
seguem a sua opinião, ok? É ela que decide num grupo, num tour, por exemplo, turístico, onde é que a gente vai almoçar, onde é que a gente vai parar, quanto tempo a gente vai ficar naquele local, se a gente vai substituir um programa por outro. Ela ganha essa conotação de liderança, de chefia, de comando, de ser centro que emana força e autoridade. E isso não é uma coisa intencional. Hã? Eu não estou conseguindo, assim, no mapa astrocartográfico, assim, reconhecer assim, essas linhas assim direita, entendeu? Eu olho e... Localiza na base do mapa, na base, eu vou pegar um mapa aqui. Ó, esse aqui é um mapa grande, por exemplo. Você vai ver aqui na base do mapa, você já recebeu o seu mapa ampliado? Ainda não, você está com o mapa pequeno, né? Recebi, estou com o pequeno, mas eu... Tá, você vai ver aqui na base do mapa, tá? Os planetinhas, Sol meio do céu, Sol ascendente, tá mostrado o planeta e a linha que ele está cruzando. E em cima a mesma coisa. Tá? Localizou? Tá? Localizei. Agora, meio do céu e fundo do céu, as linhas são verticais. Para você localizar o ascendente, você tem que vir nas linhas curvas. Ascendente e descendente são linhas curvas. São essas aqui, ó, que cruzam o mapa pelo meio, assim. De leste a oeste, oeste e leste. Norte e sul, meio do céu e fundo do céu. Entendeu? Vê se você consegue localizar a linha do Sol cortando um ascendente, que estará possivelmente a linha do Sol em cima do ascendente. Ela vai cruzar o mapa numa linha curva, leste-oeste. Ok? Pronto. Perfeito. Aí, localizando esse local, tomara que não seja no meio de um oceano, do Oceano Índico, ou do gelo lá do Ártico, né? Porque daí aí não há muito a fazer. Vamos lá. Sendo em locais que a gente transita, ok? Vamos lá. Então, a pessoa aparece. O Sol cruzando a linha do ascendente. A pessoa chama atenção. Ela é notada. Ela é reparada. Por exemplo, você chega no hotel, na recepção do hotel, a gente é ninguém. A gente é uma entre muitas. Mas se naquele local a gente tem o Sol atravessando a linha do ascendente, o funcionário da recepção, o gerente, ele vai dizer: sua amiga já chegou, sua amiga já saiu, chegou uma coisa para a senhora. Ou seja, você é imediatamente identificada, retirada do anonimato, do conjunto das outras pessoas. Você pode estar viajando com um grupo de 100 pessoas. Se aquele local cruzar a linha do seu ascendente, chega o funcionário da recepção, o gerente, a mala da senhora já está lá em cima, a sua amiga ainda não chegou, já saiu. Ok? Tem uma deferência. Então, voltando lá, o Sol, a linha do Sol em cima do ascendente, a pessoa, então, ela chama atenção, ela emana, ela irradia uma certa importância. Tá? Então, ela se desiguala aos demais. Ela se destaca. Ok? Tá? Então, o que é importante? Para que serve isso? Para eu saber que eu posso ter uma experiência de Sol ascendente sem eu ter ele no meu mapa natal. Ou seja, eu posso ter uma experiência de me sentir dona de mim, vigorosa, emanando e irradiando brilho, luz, carisma, sem eu nunca ter experimentado isso na minha vida. E isso nasce, isso desperta
desponta, isso se manifesta por causa de um local. E vão ter outros planetas que eu vou descrever cada um. Tá? Ok? Então, sim. Nas progressões secundárias também... A gente vai... isso aí é por progressão. A gente está falando de geografia. Vamos lá. Sim, por progressão, por trânsito, você pode ter um Júpiter em cima do Sol, que também vai ter um sentimento de importância. O que a gente está levantando aqui é como geografia destino. Essa que é o princípio dessa técnica. Um local, ele tem a potência de te revelar experiências que não são comuns a você, porque esses deuses não estão despertados, emanados, encarnados igualmente em todos os lugares. Ok? Essa que é a força desse... E tem mais uma pessoa pode ter um Sol atravessando o ascendente por progressão, mas dependendo de onde se ela nasceu com o Sol na casa 8 ou Sol na casa 9, ela nunca vai ter essa experiência na vida. Porque não vai chegar até lá, né? Não vai viver o suficiente para ter um Sol em cima do ascendente. Ok? Agora imagina que esse Sol em cima do seu ascendente seja um local próximo, um local que você tenha uma certa facilidade de ir. Entende? Essa que é a dinâmica desse curso. Não precisa ser necessariamente um local improvável, né? Ou de difícil acesso, dependendo de como está desenhado no seu mapa astrocartográfico. Esse, de repente, é um lugar onde você pode acessar, vamos dizer. De novo, se não for através de uma viagem ou de um deslocamento, através de contatos com a cultura. Ok? Márcia, bem interessante. Você pode repetir só essa questão aí do Sol de casa 8 e casa 9? Achei bem interessante. Quero saber se eu entendi realmente. Qual é a sua dúvida? O Sol? Você falou o Sol de casa 8. A pessoa que nasceu no mapa natal com o Sol na casa 9 ou o Sol na casa 8, por exemplo, ou na casa 7... Por progressão, esse Sol nunca vai atravessar o ascendente dela, né? Pelo menos a direção secundária que eu uso, não dará tempo em vida de ele atravessar tantas casas até chegar ao seu ascendente. Quem vai ter um Sol progredido sobre o ascendente é quem nasceu no Sol de casa 12, o Sol de casa 11, né? Aí vai. Um Sol de casa, final de casa 10. Fora disso, não vai ver isso em vida. Não vai viver isso, né? Ok? Mas, por astrocartografia, tem um tal de um lugarzinho no mundo onde o Sol atravessa a linha do ascendente naquele local. Ok? Vamos lá. Então, outra coisa importante. A linha do Sol sobre o ascendente. A aparência passa a ser um ponto importante para você, tá? E a aparência, porque você se enxerga, né? Você se olha, você se vê, você aparece para você mesma, você se olha e se vê. E a aparência não é só uma questão de estética, não é que eu quero ficar mais bonita, aparência assim, o que eu aparento, o que eu causo como impressão, o que eu estou projetando para as pessoas. O que na minha aparência poderia ser mais bem utilizado como expressão, como presença? Ok? Isso é uma linha do Sol sobre o ascendente. Ok? Num determinado lugar aí. Vamos lá. Segundo, você se enxerga, você se vê, você se olha, se percebe, enxerga o seu tamanho, lembra de quem você é e enaltece o próprio valor. Você vê você mesmo o próprio valor. Você não precisa de que alguém, você não precisa
refletir o seu valor em alguém. Então, de novo, se você anda muito por baixo, no trabalho, sem reconhecimento, nos relacionamentos que você está assim, de lado, na família você não é privilegiada, não é apreciada, e você vai se esquecendo de você, Sol na linha do ascendente. Você não precisa do espelho de fora para achar o seu próprio valor. Ok? Márcia, quanto à distância, você falou na aula passada que é 400 quilômetros. É 400 quilômetros. Vale, é isso? Isso, tá? Vale. Então você lembra de você, de quem você é, de quem você era, do que você fez na vida e de seu alto valor, tá? Então é muito importante essa posição, esse contato com essa posição para quem andou alguns anos assim massacrada pela vida, pelas circunstâncias, não é? Então, também é um ponto onde a pessoa passa a prestar mais atenção em si própria do que nos outros, se ela andou se perdendo para os outros, e em seus propósitos. O nível de consciência e clareza aumentam, então é muito importante essa posição, esse local, a visita a esse local, se a gente anda num momento da vida cheio de incertezas, indefinição, dúvidas, ou novos começos de vida que você não tem segurança se aquilo vai render. Você está começando uma vida nova, um trabalho novo, um emprego novo, uma atividade nova, um relacionamento novo, um passo novo na vida, e eu preciso estar muito pulsante. Você não murcha. Sol na linha do ascendente. Então, se eu tiver dúvidas, Márcia, eu dou uma viajadinha de lá. Isso, exatamente, aquela dúvida, fico casada, não fico casada, largo o marido, tenho um filho agora, tenho um filho depois, tenho um segundo filho, não tenho mais filho nenhum. Essas dúvidas mais assim, existenciais, né, que impactam a vida da gente, Sol na linha do ascendente, aquilo fica um clarão assim. E por que fica um clarão? Porque aparece o meu propósito. O meu propósito é ser mãe. O meu propósito é ser feliz. O meu propósito é manter meu casamento. O meu propósito é me realizar profissionalmente. Aquilo aparece, aí a dúvida sai. Tá? Ok. Então, clareza. Sol na linha do ascendente. Muito bem. Aumenta a força pessoal. Sim. Mas se essa linha do ascendente quer dizer, não cai assim, no oceano, né? É isso que eu falei. É isso que eu falei. A gente tem que procurar. Não adianta se cair no Ártico. O máximo que a gente pode fazer é assistir um documentário sobre esquimó, né? Não é isso, não tem, pensa bem, né? Como é que essa gente mora em iglu, né? Como é que alguém sobrevive com 40 graus abaixo de zero? Porque não é? A gente está imaginando que sejam lugares, ou lugares plausíveis de se ir, ou lugares que você tem acesso à cultura. Às vezes você não precisa ir. Eu, por exemplo, viajo para a Itália mentalmente uma vez por semana. Eu sou apaixonada pela Itália. Então, eu não preciso ir, né? Eu fico lá vendo aquelas fotos, aqueles monumentos, Você tem você acende aquela ligação com a linha planetária que você tiver ali. Pode ser mais de um país também, né? Sim. Pronto, pode ser. Aqui, como o Brasil, por exemplo, é um país bastante extenso, às vezes você pode ter uma linha dessas no próprio país.
Eu dei o exemplo na aula passada, a gente vai falar disso melhor ao longo do curso. Eu tenho um Saturno de casa 12. Em São Paulo, ele cruza a linha do ascendente. Cara, por incrível que pareça, eu me dou muito bem em São Paulo. Porque eu gosto de ordem. Eu gosto de ordem, eu gosto de trabalho. Eu gosto de gente séria. Chego em São Paulo, cara, eu me identifico completamente com aquela gente séria. Aquilo é sério, São Paulo é sério. Entende? Então, cruza minha linha do ascendente. Eu tenho no Rio de Janeiro Saturno na casa 12. Eu procuro ordem aqui. Se acontece, procurar ordem no Rio de Janeiro, tá na minha 12. Aquilo tá perdido. Ordem, regra, sabe? Disciplina. Sinal fechou, né? Sinal abriu, as pessoas param. Ok? Tá? Vamos lá. É impressionante. É São Paulo, aqui do lado. A experiência que eu tenho é de uma sensação de seriedade. Eu posso marcar as coisas que o carinha vai estar ali. Ok? Agora, Márcia, quando eu estou vendo aqui no meu mapa que eu tenho Sol e Mercúrio no mesmo grau. Aí vão os dois juntos, sim. Quando a gente tem uma conjunção, as duas linhas passam pelo mesmo lugar. Ainda bem que é Sol Mercúrio, a pessoa se fosse Sol Plutão, né? Aí vão as duas linhas juntas. Ok? Bom, vamos lá. Sim, deixa eu andar aqui um pouquinho, ó. E Sol na linha do ascendente. É um local que, dependendo, claro, do propósito que eu vá para aquele local, ou da facilidade, né, da acessibilidade daquele local, é uma área, é uma posição onde eu posso realizar grandes coisas, grandes feitos. Ok? Na vida, tá? Pronto. Olha, lindo o Sol no ascendente no Japão é top. É top. O meu sensei me falou assim, nossa, você é um gênio nessa arte marcial. Pronto. Não, a gente tem uns planetas que são afinados com países que tem como fazer render aqueles planetas. Entende? Porque se você cai esse Sol na linha do ascendente, vamos dizer, quer ver? Vou te dar um país assim... Afeganistão. A não ser que você seja um líder talibã, fora disso, né, é complicado, não é? É complicado, não é isso? Agora, cai num país top, desenvolvido, né, como é o Japão, produtivo, rico, realizador, né? Aí, olha quanto que você pode fazer ligado a essa cultura. Às vezes, como eu estava dizendo, às vezes nem precisa ir. Se for, melhor ainda. É muito poderoso, né? Pronto. Muito bem. Vamos lá. É isso que eu estou falando aqui. A pessoa vai trabalhar naquele local e ela tem uma capacidade de realizar muito maior do que o usual dela, da média dela. Ok? Vamos lá. E pode descobrir um propósito importante de vida. Que é tipo assim, que é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu posso descobrir esse tesouro. Eu quero isto para mim. Pronto. Sol no fundo do céu. Um ótimo lugar para se aposentar, para se retirar. Tipo, cumpri o que eu tinha que fazer, cumpri as minhas realizações e eu agora posso me recolher. Isso é um Sol no fundo do céu. Por gentileza, antes da gente passar ainda na linha do ascendente, isso também é um bom local para a saúde, não é? Comecei a falar, foi a primeira coisa que eu falei, o primeiro efeito imediato sobre a saúde. Perfeitamente. Tá? Ok.
Sol no fundo do céu. Um bom lugar para se aposentar, para se retirar. Vou até olhar para o meu de que cai sol no fundo do céu. Não sendo na Etiópia, nem no Afeganistão, nem na Palestina, porque são lugares conturbados, que eu quero dizer, né? Conturbados. É um bom lugar para se casar, criar família, adquirir imóvel, tá? Assuntos domésticos, assuntos familiares ganham importância e valor, se destacam para a pessoa. A pessoa pode viajar, se deslocar com frequência para aquele local, porque a família se mudou para lá, os netos moram lá, nasceram lá, os filhos estão morando lá. Então isso pode ser um local de frequência, porque parte da vida dela está lá, possivelmente por conta de família. É um local onde você é valorizado pela família. Então, se você viajar ou se deslocar para aquele local, ou tiver negócios naquele local e estiver em meio à família, a família vai te dar um valor, um olhar, uma apreciação que talvez habitualmente você não receba. Muito bem. E, de novo, você pode se mudar para aquele local com a sua família, ou pode se mudar para aquele local e ali formar uma família que no seu local de origem ou de nascimento você não tinha essa motivação, esse propósito. Conheci uma holandesa, casei com uma holandesa, tive filhos com holandesa. E morou 40 anos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, e nada disso rolava. Ok? Tá? E, de novo, até então a pessoa poderia ser alguém de menos destaque na família. Depois que ela se mudou para aquele local, ou passou a fazer trabalhos naquele local, ou se deslocar com frequência para aquele local, ela passa a ser olhada, valorizada, apreciada, reparada, notada. Pode ganhar protagonismo na família, que às vezes era um outro irmão que tinha. Ok? Isso é um sol no fundo do céu. Vai olhando a força disso. Segundo, interessante, é um local também que você pode se interessar, se motivar, viajar, conhecer, para saber mais sobre a sua origem, sobre a sua história, sobre os seus familiares, sobre os seus antecessores. Sol no fundo do céu. Meus avós vieram do Líbano. Sol no fundo do céu. Meus avós vieram da Rússia. Vieram, né, imigrantes de Portugal. E aquilo passa a ser para você uma referência, uma identidade de origem. Ok? Da história da sua família. Ok? Patrimônio adquirido naquele local valoriza. A intimidade volta a ganhar vida, vitalidade, pulsação, aquecimento. Então você imagina um casal, um relacionamento, que os dois estão esfriados, estão distantes, estão afastados, né? Emocionalmente afastados, com vidas afastadas. Viaja para aquele local, vai fazer uma segunda lua de mel naquele local, vai passar férias naquele local, ou vai criar um pouco mais de contato com a cultura daquele local, com a história daquele local, reaproxima, ilumina, cria um núcleo de intimidade de volta.
Ou você está viajando com uma pessoa para aquele local. Pessoa de pouco contato, que você tem um contato social, um contato passageiro, um contato de momento. Você ganha uma intimidade com aquela pessoa, de trocar confidências, trocar experiências pessoais, experiências ricas de intimidade. E talvez aquela pessoa se torne a pessoa mais íntima da sua vida a partir dali. Pode ser uma amiga, pode ser um colega de trabalho. Pela força de um sol do fundo do céu que ilumina intimidade. Foca em intimidade. Então quem participou... Às vezes você conhece uma pessoa em companhia de viagem, em excursão, e nasce uma amizade, né? Nasce um vínculo. Isso tem muito a ver com planetas pessoais cruzando o fundo do céu naquele local. O que vai ter aqui? Um foco na intimidade. Né? Ou seja, um interesse maior em estar mais próximo das pessoas do que estar fazendo um monte de percurso, de excursão, de passeio, de museu, que aí é o lá fora. O fundo do céu é o dentro. Tá? Ok? Bom, é um local onde a pessoa se sente muito bem consigo própria, sol no fundo do céu, com a sua vida interior, muito satisfeita com a sua vida interior, e não precisa de tantos estímulos externos para se estimular, tá? Para animar a vida, Ela pode se animar, ter um ânimo, uma disposição com a sua própria, com os seus assuntos internos, consigo mesma, tá? Muito bem. É uma experiência de estar inteiro consigo próprio. Então, de novo, uma pessoa que passou por uma experiência de desfazer um casamento, de perder alguém da família, né? de um certo descentramento interno, psíquico. Cara, esse lugar de sol, de fundo do céu, tu dá uma arrumada por dentro, uma centrada por dentro, uma sensação de integralidade interna. Olha, isso, cara, não tem preço. Isso aqui vale alguns meses de terapia. Integralidade dentro do ser de dentro. Tá? É bem bacana. Uma certa sensação de felicidade, né? De vitalidade interna, de alma. Sol progredido, Sol na linha do meio do céu. Falei em progressão, fiquei com isso na cabeça. Sol na linha do meio do céu. Isso aqui é o poderoso, tá? Márcia, só uma dúvida do fundo do céu. Eu olhando aqui, passa no Havaí, ou no Lulu, nunca fui pra lá. Legal. Se eu for pra lá, eu vou clarear minhas raízes, eu não tenho nada a ver com... Não, você pode, quer ver? Mesmo que você não tenha raízes, claro, no Lulu, você vai clarear as suas raízes assim. Puxa, a minha mãe ia adorar isso aqui. Puxa, vou ligar para minha mãe e contar essa história aqui para ela vai amar. Eu me lembro que a minha avó sempre fazia esse tipo de comida. Eu lembro que eu não gostava, mas depois, eu pensando agora, sol no fundo do céu, eu ilumino as minhas raízes. Mesmo que não sejam, as raízes não sejam de lá. Mas esse local evidencia, ele emana o meu mundo interior, o meu mundo íntimo e a minha ancestralidade. E eu dou valor ao que eu não dei. Da minha história, da minha tradição, da minha ancestralidade. Eu ilumino o caminho que eu percorri. Percebe como é bonito isso?
Que o fundo do céu é a minha história, a minha trajetória que eu percorri, que eu trago. Se eu tô com o sol ali dentro, cara, eu faço um replay. Pô, cara, um replay das minhas passagens. Com Egito. Ih, você deve ter sido de lá, minha filha. Você tem até a fisionomia. Ela vai ter que ter um ancestral egípcio. Você vai ver que tem, hein? Tudo egípcio. Pronto, olha aqui. Ela tem o sol no fundo do céu no Egito. E ela está falando do interesse dela pelas práticas e cultura e tradições lá do Egito. O meu filho casou no Havaí. Ó, pronto. Tá vendo? Então, é um lugar para você que vitaliza a experiência familiar. Ok? Bom, sol no meio do céu. Ou então, a família está toda desgarrada, cada um para um lado. Cada um mal se fala. Um está no Canadá, outro está em São Paulo, ou sei o quê. Reúne a família nesse local onde você tem um sol no fundo do céu. A família se reagrega. Tá? Ok? Sol no meio do céu. Isso aqui é um espetáculo, né? Vamos lá. A pessoa cresce, avança social e profissionalmente. Ela vai para cima, ela vai para o andar de cima. Pode ganhar status social e profissional. É reconhecida profissionalmente. Imagina que a pessoa vá para um congresso da área dela, né? Um profissional que vai para um congresso apresentar um trabalho naquela área. Ou ela vai para um congresso, não apresentar um trabalho, mas, vamos dizer, ouvir, né? Assistir às palestras. Ela só vai encontrar top, só profissional top que passam a ser uma referência para ela de tamanho profissional. Onde a gente tem a linha do sol no meio do céu, a gente encontra figuras de referência para a gente. Quero ser que nem o fulano, quero ser que nem a Beltrano, quero fazer que nem o Beltrano, quero conhecer isso que nem o Beltrano. Tá? E às vezes a gente não precisa estar naquele local, como eu falei. Às vezes você tem um sol no meio do céu passando em algum lugar e você tem figuras ali para você de referência, que pode ser um músico, pode ser um arquiteto, pode ser um designer, pode ser um pintor, pode ser um artista, pode ser um neurologista. E você diz, olha, esse cara, ele é o fulanão. Ou esse instituto tal é o instituto na área que você naturalmente está buscando essa referência. Ok? Muito bem. É um lugar onde você encontra figuras de selo de qualidade. Ok? Um lugar ideal se a motivação para você for profissional. Você está indo para ali ou buscando alguma posição, alguma melhoria de natureza profissional, tá? Pode subir de vida, pode subir de padrão, você pode ocupar uma posição de chefia, de projeção e de fama. Por exemplo, vamos imaginar que seja uma pessoa que tenha uma repercussão mundial, pode ser um jogador de futebol, pode ser um esportista, pode ser um tenista, pode ser um músico, pode ser um artista. Na linha, onde passar, na linha do sol no meio do céu, naquele lugar, ele tem essa figura, tem a maior proeminência sobre os demais locais. Ali naquele lugar, a figura é assim, o maestro, né? O mestre, ele é o ascensionado naquela área onde ele atua. Ok? Muito bem. A pessoa
estoura naquele lugar. Ela lança um livro, uma música, um produto, ela exporta para aquele local e ali ela acontece. Ou a partir daquele lugar, o produto dela, a profissão dela, o nome dela irradia. Tá? Ganha renome, ganha reputação. O produto da pessoa ali é mais consumido naquele local do que nos outros, nos demais. Tá? E com certeza mais do que no local de origem dela, de onde ela nasceu. Se ela tiver ascendente em leão, isso fica muito mais acentuado. Porque daí o regente do ascendente é o Sol, né, que está caindo naquele ponto máximo, né? Ok? É o ponto máximo de reverberação da identidade da pessoa. É o Sol no meio do céu, né? Onde cair. E, inclusive, isso é bem interessante no caso, assim, por exemplo, de campanha política. Você imagina um candidato em países continentais como os Estados Unidos, como o Brasil, né? Porque países pequenininhos não, mas em países como o Brasil e como os Estados Unidos, ou sei lá, Rússia, enfim, China, que são países continentais, então as linhas planetárias, né, várias linhas planetárias cruzam aquele país. A pessoa está numa campanha política, por exemplo, para presidente, alguma coisa assim, ou para um órgão importante, para um órgão federal, e ela faz campanha no local que o Sol cai no meio do céu. Ali ela ganha uma projeção que até então ela não tinha. E aquele local irradia o nome dela, a fama dela, a reputação dela, o poder dela para o resto do país. Ou das outras cidades, o que seja. Ok? Nesse caso também pode ser alguma coisa da cultura daquele país? Sim, a cultura daquele país. A cultura daquele país é como se o Sol no meio do céu você tivesse, de novo, você encontrasse uma referência daquele país, naquela região, naquela cultura, naquela história, que para você serve como um marco, como algo a ser ambicionado, atingido. Ok? Muito bem. Então, a pessoa pode alcançar um cargo de poder, né, naquele local, seja por um cargo eletivo, por eleição, um cargo por nomeação. É nomeado vice qualquer coisa, diretor qualquer coisa, naquela cidade, naquela região onde cruza o Sol na linha do meio do céu. Isso é muito interessante para, inclusive, cargos internacionais, como, por exemplo, uma carreira diplomática. Né? Uma coisa é botar o cara lá numa linha que ele não tem nada, e o cara ser, de repente, remanejado ou ser conduzido por um cargo diplomático onde ele cai com o Sol no meio do céu. Aí o cara acontece. Ele ganha renome no cenário diplomático a partir daquela posição. Ok? E, finalmente, o Sol no meio do céu, a pessoa ela é notada, valorizada, vista por pessoas em posições hierarquicamente mais altas. Então, por exemplo, ela vai viajar com o chefe dela lá, com o diretor da empresa, que não liga a mínima para a pessoa. Foi para aquele tal local que ela bota o Sol no meio do céu. De repente, esse diretor chama para tudo, convida para tudo, inclui tudo, elogia, percebe o tamanho, o valor, a expertise dessa pessoa. Tá? E, finalmente, é um local que você pode conviver com pessoas socialmente de um padrão mais elevado.
Você é aceita, ou é percebida, ou é incluída entre pessoas que têm um padrão de vida, um padrão social, um padrão econômico de nível mais elevado naquele local, tá? Então você é valorizado pelas pessoas de cima, né? Você é identificado como alguém de cima. Você é tratado como se fosse alguém de cima. Mesmo que não seja no sentido econômico, no sentido social. Tá? Mas você ganha essa estatura. Percebe? Repetindo aqui, a distância de até 400 quilômetros, né? Da linha. Vamos lá. Márcia, da mesma forma também, se a pessoa está com alguma dúvida em plano de carreira... Em transição de carreira, perfeito. Dúvida sobre carreira, perdida no que vai fazer da vida, ou achando que está com risco de perder posição profissional, né? Perder função, ser dispensada. Aí você dá um up, assim, um up. Clareza, consciência, e você entra em contato, você emana, você manifesta um poder de realização. Aí você se vende melhor, percebe? Para o mercado, para a empresa. Né? E, finalmente, eu tinha feito um comentário aqui que eu sou completamente... foge um pouco do que a gente está conversando, mas não foge tanto. Eu sou completamente partidária da relocação para a Revolução Solar, ou seja, quando a gente ganha um mapa de Revolução Solar com aspectos muito perniciosos ou muito negativamente marcantes, em posições muito fortes, né, no mapa da Revolução Solar. Eu sou completamente partidária de a gente fazer uma relocação da Revolução Solar para um outro local, né? Onde você possa amenizar, atenuar alguns pontos que estão muito perniciosos onde você vive, onde você mora, ou destacar, enaltecer, valorizar pontos que estão pouco evidentes ou pouco valorizados no mapa da Revolução Solar onde você mora. Isso, para mim, está dentro desse mesmo princípio da astrocartografia, ou seja, de que o local, a geografia, a região para onde você se desloca, no caso aqui do mapa do aniversário, ela tem um efeito de plasmar essas posições planetárias. Ok? Aí a maior parte dos astrólogos discute bastante essa questão. Essa não é uma questão, vamos dizer, que seja de convencimento, né? Ou de consenso dos astrólogos. Tem astrólogos que acham que não tem nada a ver fazer isso, que quando você volta o seu mapa, o mapa da Revolução Solar do ano é reinstalado, né? E não faz efeito. Tem outros astrólogos como eu que são partidários e acreditam, ou verificam, ou percebem, ou fundamentam que se você desloca as posições planetárias, você forma um outro campo energético onde as forças planetárias se manifestam de maneira diferente. Eu sou dessa linha. Agora, se ainda por cima... Experimentar, né, Márcia? Eu nunca experimentei. Você já, né? Eu experimento todo ano há 40 anos. Então, eu sou um caso, eu sou um case. Fora disso, 70% dos meus clientes também. Agora... Você acha que dá resultado para você? Não, senão eu não faria, né? Eu não insistiria em alguma coisa que não dá resultado. Eu tenho uma lua em Capricórnio, eu só acredito em resultado. Depois que você falou
pensar. Deve fazer uma média com o seu mapa natal, né? Não, a coisa funciona assim, quer ver? Qual é a ideia? Vamos lá. Quando você se desloca para outro local, que nem quando você... essa relocação da Revolução Solar, ela está fundamentada, o princípio dela é o mesmo da astrocartografia. O fundamento, que é o seguinte, quando você se desloca para outro lugar, você reposiciona, né, os planetas, eles caem em posições diferentes, em casas diferentes, em ângulos diferentes, ao contrário, eles ganham angularidade, eles ganham força, eles mudam de assunto, né, a partir daquele local. Aí a pessoa fala assim, mas aí você vai lá para aquele local, tem aquela experiência, depois você volta para a sua cidade ou para o seu país, onde você tem o seu mapa natal. Ok, muito bem. O mapa natal é soberano, ele é soberano. O mapa natal, esse que você nasceu, meu filho, tu carrega ele. Só que quando você vai para outro lugar e você desperta essas novas linhas, você abre um campo energético que atrai experiências de naturezas diferentes que o seu natal não proporciona. Então a sua alma registra experiências, memoriza experiências que você não tem ou não vive na sua vida normal, na sua vida local. Ok? Então é a mesma coisa que você dissesse, eu fui para a Itália, passei 15 dias na Itália, no Mediterrâneo, comendo comida mediterrânea, tomando bom vinho, chego aqui e voltei aqui para caipirinha, para arroz com feijão. Então, aí você não vai? Ou seja, essa experiência que você teve, ela não entrou? Ela não marcou? As suas células não absorveram ela? Percebe onde eu quero chegar? Ok? Não toca, né? Claro que sim. Não toca a gente, mas tem lugar que é... Sim, e quando você vive essas experiências que te trazem essas sensações, seja de prazer, seja de confiança, né? Seja de amorosidade, seja de plenitude, seja, né, de inebriamento, a sua alma coletou isso. Isso está registrado, isso fica registrado lá fica registrado no seu sistema, né, de informação. Então, essa que é o sentido. E aí você volta para as suas experiências corriqueiras com esse canal, com esse código, com esse acervo amplificado. Ok? Então, agora, você imagina você combinar uma relocação da Revolução Solar para um local que dê uma boa Revolução Solar, um bom mapa de Revolução Solar, para um local onde você tenha linhas planetárias positivas. Entende? Como você está somando forças. Ok? Muito bem. Vamos entrar... Eu costumo dizer, Márcia, que é uma terapia breve, né? É uma terapia breve. É uma terapia breve e que, de alguma maneira, e te impregna, o seu sistema nervoso, ele absorve essa experiência. Da mesma maneira que absorve um trauma, absorve um susto, absorve um desgosto. Mesma coisa. Não é? Ok? Bom, sob qualquer linha da Lua, qualquer ascendente, fundo do céu, descendente, meio do céu. O que acontece sob qualquer linha da Lua? Criação de vínculos, proximidade, contrário de afastamento, proximidade, receptividade, familiaridade, popularidade, público.
O lugar fica na memória da pessoa, mesmo depois de ela ter se afastado, ou vindo embora. Encontra pessoas conhecidas. E desenvolve um sentimento de pertencimento. Se a lua no meio do Não, a lua sob qualquer linha da lunar. Ascendente, fundo do céu, descendente, meio do céu. O efeito genérico será esse. Ok? Não é só o descendente agora? Não, eu não terminei o som. Foi do sol no descendente. Desculpa. Tá? Ok, pulei aqui, peraí. Vamos lá, sol no descendente. Primeira coisa, assim, forte, sol no descendente. É melhor para o seu parceiro do que para você. Ou seja, se você vai para esse local acompanhada, né? Ou com o seu companheiro, o seu cônjuge, o seu namorado, namorada, ou acompanhada, esse local ele é mais potente, mais poderoso para o seu companheiro, ou com quem estiver com você. Então, é melhor nesse local que você delegue coisas importantes e decisões importantes para o seu acompanhante fazer, em vez de você. Procura um hotel legal, tenta um desconto aí no hotel, conversa com o cara do táxi, leva a gente até não sei aonde. É melhor que a cara metade faça isso. A cara metade que eu digo não precisa ser um cônjuge formal, pode ser um acompanhante, alguém que está dividindo com você, seguindo com você naquele local, tá? Essa pessoa será mais atendida ou terá mais convencimento do que você. Terá mais autoridade do que você. Ok? Muito bem. Esse é um tipo do local para onde você não deve ir sozinha. Sozinha, por conta própria. Tá? Porque, como é um sol descendente, essa luminosidade, esse vigor, né, está sendo produzido, essa faísca, justamente por relação. Né? É um excelente local para encontrar um match. Então, quem anda sozinho em um tempo, querendo encontrar alguém, né? Ou só está se deparando com gente que não tem nada a ver, né? Com quem você não se identifica. Esse sol no descendente é um local super predestinado para você encontrar a pessoa. A pessoa que te enxerga, que te valoriza, que te complementa, que te realiza, que te vê por inteira, por inteiro. Ok? Outra coisa, você encontra pessoas que te olham, sol no descendente, que te olham, que te valorizam, que te enxergam, né? Descendente, relações que te enxergam, tá? Você é notada, né? Notada por figuras com quem você se relaciona, você atrai. Se o seu companheiro ou seu acompanhante estiver passando por um momento difícil de vida, difícil pessoalmente, familiarmente, com os filhos, ou financeiramente, ou profissionalmente, este lugar devolve a ele ou a ela, né, o companheiro ou companheira, esse local devolve a pessoa num lugar de centro, luz, valor, de se ver, de se enxergar, de se retomar, de se recuperar. Ok? Inclusive oportunidades mesmo para o companheiro, oportunidade de trabalho, de negócio,
de convite, de atividades. Ok? E claro que se o casamento, o relacionamento, a união estiver passando por um momento fraco, desinteressante, amortecido, sem vibração, sem entusiasmo das partes pela união, esse lugar reacende, religa, revibra a união. Junta mais do que separa. Mostra mais os pontos de união do que os pontos de desunião. É um lugar ideal, por exemplo, para se casar, se fazer um casamento, se comemorar um casamento, passar lua de mel, tudo que celebre união. E óbvio que é um local excelente para você ter uma parceria ali. Um sócio, uma parceria, um sol no descendente. Esse local, esse parceiro, esse sócio, esse associado, essa pessoa com quem você divide um negócio ou afazeres, faz o negócio alavancar. Então, de novo, se você está com um negócio que vem perdendo força, vem perdendo rentabilidade, vem perdendo visibilidade, vem perdendo mercado, aí você se emparcera, se associa com alguém que tenha, que você encontre, que seja do local onde você tem um sol na linha do descendente, isso tem uma injeção de capital, injeção de ânimo, isenção de força, é uma injeção de força no negócio, vindo do par, do parceiro, do associado, do representante, alguém que possa te representar naquele local. Ok? Então, é isso aí. Então, se a pessoa anda se sentindo invisível para o seu companheiro, para a sua companheira, desimportante, ou se sentindo invisível para os demais pretendentes, esse local acende a sua visibilidade para o outro. Ok? Enfim, é um lugar onde a companhia faz muita diferença. Companhia, estar acompanhado, e a pessoa se dá conta nesse local da importância, da necessidade de um outro. Então, uma pessoa que está single muito tempo, ou fazendo tudo muito por conta própria, quando ela está nessa linha do sol no descendente, ela enxerga a força que as relações promovem na vida dos outros. Ela começa a sentir a falta do calor, do brilho, da injeção de ânimo que um par coloca na vida da gente. Par pessoal, par afetivo, par de negócios. Tá? Aí fica chamando a mulher no telefone, vem pra cá, por que você não vem? E tá aqui, não tava dando a menor bola, sabe assim? Isso é um sol na linha do descendente. Tá? Então, casamentos e relações podem acontecer aqui, né? E, finalmente, as relações aqui, sol de descendente, tiram o melhor do outro, estimula para que cada um ali ponha o melhor possível de si,
para que aquela união, aquele estar junto, funcione. Então, isso para uma crise conjugal é assim, tá? Fundamental. Você pode encontrar parceiros e pessoas e encontros, né, com figuras socialmente mais elevadas que você, em condições de vida melhores que a sua. Vou partir para lá. Parte para lá, tá? E, finalmente, o seu parceiro, seu companheiro, seu cônjuge, sua parceira podem se desenvolver, ganhar visibilidade e destaque, né? Ganhar um poder, ok? Quer dizer, o holofote estará sobre o cônjuge, tá? E quando você se vê, você está deixando de fazer coisas para você pelo outro, né? Ou fazendo mais coisas para o outro do que para você. Isso é um som na linha do descendente. Agora, um local onde o seu parceiro, o seu cônjuge, a sua parceira, coloque o sol dele na linha do descendente, te favorece. Aí, se você estiver por baixo, tu manda o cara para aquele local, ou vai com ele, e aquele local favorece o parceiro ou a parceira dele, que é você, vamos dizer assim. E, finalmente, é um local onde você vai experimentar muita alegria na companhia do quem você está, ou na relação que você está, ou a pessoa com quem você está experimentando aquela situação. Eu vou entrar rapidinho aqui na linha da Lua, no ascendente, e a gente vai parar. Então, eu já li, né, rapidamente sobre qualquer linha da Lua. A gente tem criação de vínculos, proximidade, receptividade, familiaridade, popularidade, público. O local, as experiências daquele local ficam na memória da pessoa e a gente encontra pessoas conhecidas ou até vai para aquele local para realmente reencontrar as pessoas conhecidas que estão ali. E desenvolve o sentimento de pertencimento. Então, se a pessoa tiver carentaça, é um local bom para ir, porque ela vai encontrar ali situações, experiências e pessoas que possivelmente lhe deem acolhimento. Tá? Vamos lá. Começando pela Lua, no mapa astrocartográfico, cortando a linha do meio do céu. Aqui a pessoa vai vibrar, vai sentir, vai experienciar uma necessidade emocional de aceitação e pertencimento social, de inclusão social, de fazer parte de um grupo social. Né? De ir para os lugares onde as pessoas locais vão, de frequentar onde as pessoas do local frequentam, fazer parte. Sim. Pronto, então é aqui. Pertences aqui. Se a pessoa viver aqui, nesse local, uma experiência de exclusão social, de despertencimento social, de estar fora do movimento, do que acontece naquele local, isso será para essa pessoa ofensivo. Tá? Por exemplo, não ser convidada, não ser incluída para participar de um grupo onde está todo mundo indo. Aqui não dá para passar por isso, onde a gente tem uma lua no meio do céu. Todo mundo foi, eu fiquei. Tipo, fiquei doente no hotel, todo mundo foi. Vai deprimir. Entende? Tá? Necessidade de ter aceitação, como eu falei, pertencimento social naquele lugar. Atrai mais público, mais cliente para o trabalho. Lua no meio do céu.
e para o produto, para o empreendimento que a pessoa está tocando naquele local. Então, por exemplo, seria um lugar interessante para se lançar um produto ali, que vai ter aceitação. Muito trabalho, muito cliente, muito público. Aceitação do público, tá? Inclusive seguidores. A pessoa tem lá um vídeo, o Instagram, as mídias sociais, e no local onde ela tem a lua no meio do céu, talvez ela tenha um número maior de seguidores do produto dela, do vídeo dela, da marca dela, do conteúdo dela, do que se fosse fazer um mapeamento, do que em outros locais. E, inclusive, de eleitores. Eleitores. No Santa Catarina teve tantos eleitores, no Rio Grande do Norte teve tantos eleitores, Lua no meio do céu teve um número maior de eleitores, tá? Possivelmente será um local onde a pessoa se sentirá enturmada, normalmente enturmada, acolhida socialmente, né? E especialmente por pessoas do ambiente do trabalho, onde ela fará muitos vínculos através do ambiente de trabalho, e pela turma, pelas classes sociais mais elevadas. O sentimento de pertencimento, de acolhimento por pessoas que estão numa posição de mais projeção. Cria laços de intimidade com figuras de autoridade. Fico amigo do prefeito, do secretário, não sei das quantas, ou seja, eu posso... Ou a minha clientela tem figuras que têm proeminência social e política e eu tenho com elas um vínculo próximo. Percebe? Ou conhece alguém que te apresenta as pessoas que ocupem posições sociais ou profissionais ou públicas mais elevadas. Tem proteção, amparo de órgãos e instituições públicas oficiais. Então, se a pessoa tiver um problema pessoal, um problema de saúde, um problema foi roubado, perdeu algum objeto e ela recorre à proteção, ao serviço de um órgão oficial, ela é atendida e acolhida. Lua no meio do céu. Pode se tornar uma figura popular e conhecida naquele local. Pode ter a experiência que lhe faz lembrar o que sua mãe esperava de você. Olha que bonito isso. Lua no meio do céu. Eu queria que a minha mãe visse isso, eu queria que ela me visse assim, aqui nesse local fazendo isso, eu queria contar isso para ela. Ela ia se orgulhar de mim assim, assim, assado. Tá? Ok? A sua mãe é incluída, a memória dela, enfim, a lembrança dela, as expectativas dela são incluídas nas suas realizações e as suas experiências naquele local. Minha mãe ia curtir isso. Aí você vai num lugar legal, num bom restaurante, numa exposição de arte bacana. Minha mãe ia curtir isso. Tá? Eu queria contar isso para ela e tal. Então, porque eu estou naquele lugar, em uma posição melhor na qual minha mãe gostaria de me ver. Entendeu? Seu estado emocional é muito afetado pelas circunstâncias externas. Meio do céu tem a ver com circunstâncias externas. Fundo do céu e ascendente. Meio do céu e descendente tem a ver com o que eu atraio de circunstâncias externas. Ascendente e descendente tem a ver com o que se passa no meu mundo interno, minhas sensações internas, como eu me sinto. Então, Lua no meio do céu, o seu estado emocional é muito afetado pelas circunstâncias externas. Você depende muito mais dos acontecimentos, das situações, dos estímulos externos para se sentir bem e nutrido. É excelente para concorrer para cargos eletivos e cargos públicos. No mapa de uma mulher pode ser indicador de gravidez, que local facilita, favorece ou até engravida, de gravidez, fertilidade ou de anseio por realização de maternidade. Isso brota, isso se manifesta. Por quê? Meio do céu tem a ver com realização, Lua tem a ver com maternidade, né?
tudo que vai para o meio do céu quer dizer expoência, culminância e realização. Tá? Ou pode ser até um local que a mulher, o casal vá para adotar uma criança, adotar um filho dali. Tá? Porque tudo que vai para o meio do céu representa culminância, expoência, realização e função prioritária. Aquilo passa a ser para mim prioritário. Brota em mim uma prioridade sobre a função daquele planeta. Ok? Nós vamos parar aqui.